A Central Província apresenta Ouro Pretana, uma série de encontros com mulheres que se destacam na nossa comunidade. Sou Joelma Guimarães, nascida em Ouro Preto, moradora da Vila Aparecida desde o momento que nasci. E a minha infância, ela foi muito gostosa, muito alegre e divertida, mas, por um outro lado, eu sempre fui muito tímida, eu tinha muitas vergonhas, dificuldade de comunicação. E comecei desde muito cedo a questionar o Deus. As pessoas me diziam, Deus é muito bom, Deus é muito justo, Deus é muito bom. Mas, por outro lado, diante de algumas travessuras, dizia de um Deus castigador. Então, mesmo na infância, eu já vim com muitas contradições internas e questionamentos. Porque eu ficava pensando, Deus é bom ou Ele é castigador? E diante a tudo que eu vivenciava, diante a tudo que tinha em meu entorno, eu via muita desigualdade. Então, desde sempre, eu ficava me questionando, poxa, se tem esse Deus que Ele é bom, porque tem tanta gente que passa dificuldade, tem tanta gente que tem tanta coisa, e eu não conseguia encontrar resposta. E na minha inocência infantil, eu queria ser advogada, porque enquanto criança, eu acreditava que uma pessoa que fosse da advocacia, que falasse de leis, teria ali a oportunidade de minimizar as desigualdades que tanto me contrariavam. E passei por muitos anos querendo ser advogada. Contudo, no decorrer do tempo, a vida foi passando, nunca consegui entrar verdadeiramente para o curso de Direito. E como eu gostava muito de escrever, eu gostava muito de escrever poesias, queria ser poetisa além de advogada, eu comecei a desenvolver essa habilidade. Todas as vezes que acontecia alguma coisa, até em casa, de travessura, que eu queria falar com minha mãe e não tinha coragem, eu fazia através da escrita. E comecei a entender, né, que talvez o lugar melhor para que eu pudesse adentrar seria letras, que é a área de humanas, e que eu poderia desenvolver um pouco mais essa questão da minha habilidade. Contudo, chegando lá, eu falei, poxa, eu queria tanto aprender inglês, era tão caro, né, antigamente fazer o curso de inglês, eu optei por licenciatura em língua inglesa. Mas antes de fazer essa escolha, essa opção, nós passamos por o tronco, né, das disciplinas que são iguais para as duas licenciaturas e para também bacharelado, é a mesma grade curricular. E eu fiz o Enem, na época era metade Enem, metade prova. Foi muito bem na redação e eu falei, poxa, agora eu vou entrar na universidade e a expectativa era ingresso para poder fazer letras e depois eu troco para fazer direito. E foi assim, uns acontecimentos muito marcantes, muito fortes, porque quando eu comecei a fazer meu curso, eu era uma das poucas mulheres ouropretanas e até mesmo homens na universidade. Daqui mesmo de Ouro Preto, na minha turma, só tinha eu e mais uma, de Mariana tinha duas. E eu percebi o quanto ainda era um pouco distante a realidade da Universidade de Ouro Preto para nós, ouropretanas, e mais ainda para nós, mulheres. E com o passar do tempo, tive a aula de português e aconteceu da professora pedir para a gente fazer um texto de nivelamento para ver como que estava escrita, né? Ela falou, universidade pública, vem pessoas de rede particular, rede pública, vamos fazer um alinhamento para a gente entender em que ponto vocês estão. E daí foi justamente nesse momento que ela disse que queria sentar com todos os alunos para poder fazer esses alinhamentos. Infelizmente eu não fui nesse dia. No dia seguinte ela me chamou, né? Ela me chamou para poder fazer as correções do texto que eu tinha feito e tudo mais, chamou também outros alunos. E quando ela me chamou, foi uma surpresa muito grande para mim, porque ela falou assim, olha, Joelma, no seu texto eu não anotei nada. Aqui eu não consegui detectar nada aqui. Ah, deixa eu entender por que eu não anotei nada. Aí ela lendo falou assim, olha, eu não anotei nada porque do seu texto não se aproveita nada. Para os outros alunos, eu até pedi para refazer. No seu caso, não tem como, porque não tem coerência, não tem coesão, não tá legal. E aquilo para mim foi um choque muito grande, porque eu falei para ela, né? O que você está me dizendo para mim de verdade é uma novidade, porque eu sempre fui muito mais habilidosa na escrita do que em outras áreas, e então para mim isso é uma novidade. Inclusive já ganhei medalhas quando eu era criança,
por causa de poesia. Eu entrei na universidade justamente por causa da minha escrita, da minha redação. Então, você falar isso comigo, eu estou muito surpresa. E aí que foi o choque, né? Porque ela me disse, de duas uma, ou você não entendeu a proposta do texto, ou te enganar a vida inteira. E naquele momento, assim, me veio aquele frio, assim, né, na barriga, e pensei, poxa, não tem nem o que responder para ela nesse momento. E foi um momento, assim, também que eu falei, poxa, se tá tão ruim assim, eu gostaria até de te pedir desculpa por ter feito você perder o tempo em corrigir a minha redação. Mas, independente de pontuação, eu gostaria de fazer novamente, porque se tô ruim, eu quero melhorar, né? E a partir daquele momento, veio uma grande desilusão, até mesmo para poder escrever. Eu começava a me questionar a todo momento se de fato eu teria como dar continuidade a essa vontade de ser escritora, poetisa e tudo mais, e adormeci esse desejo, esse sonho, né? E com o passar do tempo eu não consegui ingressar para a área de direito, aconteceram vários percursos que foram me tirando deste lugar, até que eu me tornei terapeuta. Hoje sou terapeuta integrativa e daí eu percebi que de fato o direito não era o caminho que eu deveria de seguir. E foi justamente nessa trajetória de terapia, de falar de autoconhecimento, de começar a me posicionar enquanto mulher, ou pretana, negra, que surgiu até uma possibilidade de fazer parte da escrita de uma coautoria de um livro. Naquele primeiro momento, recuei, fiquei pensando, falei, poxa, parece que não, eu pensava que eu era boa de escrita, mas parece que não sou tão boa assim, e acabei aceitando o desafio. E o que me chamou a atenção foi o título do livro. Lugar de Mulher é Onde Ela Quiser. É claro que biologicamente eu não acredito nisso, né? Biologicamente nós somos mais frágeis. Mas em todo outro contexto, eu acredito sim que lugar de mulher é onde ela quiser. Aceitei esse desafio. Então, que para muitos pode ser assim uma pequena participação de coautoria, para mim foi essa quebra desse choque, né, desse trauma que ficou percorrendo ali na minha mente durante tantos anos. E daí eu vi como que a universidade mudou, o quanto as pessoas da localidade começaram a fazer parte desse contexto universitário. E muitas pessoas me perguntam, mas você é favorável das cotas? Você acha que nós negros somos inferiores? E eu digo, não, muito pelo contrário. Por conhecer a história de Ouro Preto, por saber que nós temos uma cidade patrimônio da humanidade que foi construída através das pessoas negras que viveram aqui, não teria como eu acreditar que os negros são inferiores de qualquer outra pessoa. Mas as cotas não são por causa que os negros são inferiores, muito pelo contrário, né? É uma tentativa de reparação de um fator histórico, que queiramos ou não, está perpetuando dentro das nossas realidades. Se você for em todos os lugares, muito poucas pessoas negras representativas daquele lugar. Então, essa iniciativa de cotas é um começo para uma tentativa de equilibrar esse sistema que foi sempre muito injusto com nós, negros. Mas é claro que para poder mexer verdadeiramente da forma necessária, nós temos que pensar na educação de base. Precisa se estruturar melhor a educação de base. E daí vão se fazendo os ajustes necessários. Mas sou sim favorável às cotas, não por acreditar que somos inferiores, mas por acreditar e por presenciar a mudança da universidade pública dentro da Universidade de Ouro Preto, da qual eu fiz parte e me formei em letras, depois fiz o curso de pedagogia e até ingressar para a questão da terapia. Trabalhar como guia de turismo, para mim, é uma área que não tem palavras que possa descrever, porque quando eu era criança, eu via o tanto de gente visitando a cidade e não entendia o porquê de tantas pessoas tirando fotos, de tantas pessoas estarem vindo para cá. E depois que eu morei fora e retornei, eu vi Ouro Preto com outros olhos. E quando comecei a estudar a história de Ouro Preto, eu fiquei assim alucinada, encantada com tudo que aconteceu de importante neste lugar, que hoje é patrimônio da humanidade. Poder trabalhar com turista, apresentar a história do lugar onde eu nasci, não tem palavras que possam descrever o prazer e a satisfação que eu tenho nisso. E agora, com esse olhar afrocentrado, não está mais no tempo de ficar falando somente que os negros sofreram, que eles passaram frio, que eles passaram fome, mas sim que
passaram tudo isso, a gente não pode negligenciar e fazer de conta que não aconteceu, mas destacar todo o conhecimento africano que tem nessa terra. Poder falar de um lugar de mulher negra e conseguir mostrar às pessoas este outro lado da história, para mim é muito marcante. É uma coisa assim que não tem palavras de verdade que possa descrever a satisfação que eu tenho em realizar esse trabalho de guia de turismo. Como terapeuta, o que eu gostaria, o que eu sonho, o que eu anseio é que a nossa população ouropretana ela consiga ter o conhecimento dos benefícios que a terapia pode trazer na vida de cada pessoa. Porque eu venho de uma criação católica bem mais fechada a questões do pecado, do medo de falar sobre espiritualidade, por causa do entendimento e da mistura de espiritualidade enquanto religiosidade. E nos momentos que eu falo que trabalho com terapias energéticas e espirituais, as pessoas têm esse receio de estar indo contrária àquilo que a religião delas pregam. Elas não têm, do mesmo jeito que eu não tinha, esse conhecimento de discernir a religiosidade da espiritualidade. A religiosidade ela pode e deve estar ali atrelada à espiritualidade, mas a espiritualidade ela é livre. Ela não precisa de estar atrelada a nenhum tipo de religião. Então, quando eu comecei a quebrar as minhas crenças, que eu comecei a passar por momentos, tratamentos terapêuticos e fui percebendo os benefícios que eu fui adquirindo na minha vida, na minha estrutura, a forma de pensar, de sentir, eu vi o tão bom que foi para mim, que eu gostaria muito que todas as mulheres, todos os ouropretanos tivessem essa oportunidade de conhecer os benefícios da terapia sem nenhum tipo de misticismo, sem nenhum tipo de relação religiosa ou algum dogma que vá prender ela a alguma coisa, muito pelo contrário. A terapia é ganho de consciência. E atendendo as pessoas negras assim como eu consigo perceber o quanto essa questão ainda do período da escravidão, de todos esses preconceitos, desse racismo, o quanto isso faz com que a autoestima da mulher ela fique bem baixa. O quanto as mulheres às vezes não se colocam no lugar que gostariam de estar. Às vezes, por já ter esse preconceito tão arraigado dentro de si, que às vezes não se permite nem experienciar, porque já sofreu muito. E aí eu acredito que nós temos sim que falar do racismo, mas de um outro lugar também, de assumir o nosso lugar, de uma forma da gente não nutrir aquilo que já existe, mas de tentar modificar, de acordo com o nosso posicionamento, aquilo que a gente não gostaria que perpetuasse. E é claro, né, que eu não poderia deixar de citar que antes de me tornar terapeuta, antes de me tornar guia, eu também exerci a profissão de artesã e ainda exerço de uma certa forma. Eu trabalho na feirinha e acabou que por questões da vida e da espiritualidade eu estava como presidente bem no período da pandemia. Um período de grande provação, no lugar que nós temos várias mulheres que trabalham, que são atuantes na feirinha e muitas dependem daquele lugar como fonte de renda. E para mim foi uma experiência única e muito desafiadora paralelamente a isso, porque a feira precisou de ficar fechada. Eu tive que, junto das demais pessoas que trabalham lá, articular vários tipos de iniciativas para que as pessoas não passassem por dificuldades. E ainda continuo na feira, não estou mais como presidente, né? Hoje eu estou compondo o quadro como vice-presidente por causa do nosso estatuto. Eu não poderia perpetuar no lugar de presidente, mas já tem 2 mandatos que eu já saí da presidência enquanto presidente. E é um lugar assim que é um espelho ali do povo ouropretano ocupando o centro histórico da cidade. Isso é muito importante porque é uma representatividade, né? Uma cidade pintoresca que é muitas vezes vista simplesmente como uma cidade barroca europeia, ter pessoas da população em pleno centro da cidade, podendo trabalhar, levar sua arte, é uma coisa assim emocionante, que chega a, de fato, marcar o pertencimento. Nós precisamos de nos sentir pertencente da nossa cidade. No momento que eu trabalho como guia de turismo, eu percebo que muitas pessoas elas não adentram os espaços públicos acreditando que é um lugar para turista. Assim como muita gente não ingressava na universidade acreditando que era para os estudantes pessoas de fora. Participar de tudo isso, de ver toda essa modificação,
das pessoas no centro da cidade, das pessoas fazendo parte da universidade. Tudo isso, assim, é muito emocionante. Para mim, é como se estivesse contribuindo com aquele preenchimento que eu tinha da infância, né? De ver tantas desigualdades, tantas injustiças e fazer parte desses movimentos em que as pessoas se sintam pertencentes é, assim, indescritível, é emocionante. Não poderia deixar também de citar o projeto Arte na Vila e a Canjica Comunitária, que eu sou ali, né, uma pessoa que estou como articuladora, mas é um projeto de muitas mãos. Quando eu falo do projeto Arte na Vila, eu falo de mais um filho. É um projeto de 16 anos que acontece através de doação. Muita gente já passou pelo projeto. Eu já tive a oportunidade de ver os menininhos chegarem lá pequenininhos. Depois eles se tornam ajudantes do projeto, monitores do projeto. E já tive a experiência de assinar até mesmo uma questão de experiência profissional, porque o menino tinha que levar o currículo e não tinha nada para colocar, e ele tinha sido monitor do projeto. É algo que a satisfação também é muito grande. Tem meninos que nem vão para a escola e falam, não, eu tenho um professor, a tia Joelma. E isso daí, para mim, que trabalho com crianças e gosto desse universo infantil, é também emocionante. Poder estar à frente de realizações assim. E o mais legal de tudo foi perceber que, às vezes, tem muita gente querendo fazer tipos de atividades assim. Só que você está colocando o seu nome, indo à frente, demanda muita paciência, muito equilíbrio, porque as pessoas, não são todos que gostam das iniciativas, tem pessoas que querem ajudar, tem outras que nem tanto, mas o mais importante é que tem muita gente querendo fazer. Às vezes as pessoas não querem estar à frente, mas elas querem participar. E foi muito legal no começo lá da Canjica Comunitária, que também já tem 15 anos, que veio um ano depois do projeto Arte na Vila. Tinha algumas vizinhas que estavam meio assim, né, meio que sem se falar, e se juntaram para poder cozinhar, se juntaram para fazer a canjica, e hoje o que foi lá atrás chamado a Canjica de Joelma, hoje se tornou verdadeiramente uma canjica comunitária, que nós temos todas as idades confraternizando juntos, sem bebida alcoólica, sem apologia à questão muito sexualizada da música, porque são músicas tradicionais, de quadrilha, é uma festa voltada para a família e com ênfase no público infantil. Ou seja, multiplicidades, e todas elas eu me encaixo. Quando as pessoas ficam falando, Joelma, mas você tem que achar o nicho. Eu falei, eu não sei qual é o meu nicho, porque em tudo isso que eu faço, me fascina. Eu gosto de trabalhar com professores, eu gosto de trabalhar com os pais, eu gosto de trabalhar com estudantes, eu gosto de ser guia, amo ser terapeuta, e tudo isso é um pouquinho de mim. Tudo isso descreve quem Joelma está se tornando. Que eu acredito que tem muita coisa ainda para conhecer, para lapidar, por fazer, mas tudo isso é um pouquinho do meu universo, é um pouquinho da minha vida. Então, a Joelma, mãe e esposa, é um pouco complicado, canceriano, né? Então, assim, a minha filha fala, mãe, você é muito dramática, você é muito exagerada. Sim, sou um pouquinho dramática, sou um pouquinho exagerada, mas eu acredito que os nossos filhos, eles precisam de ser filhos, de fato, para o mundo. Eles precisam de ter aprendizados, tendo em consideração que eu estou mãe, mas eles não terão a Joelma fisicamente eternamente, né? Então, a Joelma mãe, eu exijo, eu peço, eu cobro que eles tenham as responsabilidades sanadas, cumpridas, para que eles consigam sobreviver em qualquer lugar que eles estejam. E eu nunca fui muito mãe de comprar presentes no sentido de brinquedos caros, roupas de marca, até mesmo porque o contexto financeiro nunca permite tanto fazer extrapolias, né? Mas é porque eu não acho que seja o que eles precisam verdadeiramente, mas eu sempre tentei encaminhar pela questão dos estudos, do conhecimento. Tanto com eles, quanto com os meus alunos, quanto com o turismo pedagógico, eu sempre marco para eles. Tudo de objeto, tudo de matéria pode se perder. Um celular podem te roubar, uma roupa ela vai estragar, mas o conhecimento você leva por onde você for. É uma coisa que ninguém te toma. Ainda que tentem te diminuir, ainda que desconsiderem, ainda que tentem te desrespeitar, o conhecimento é uma coisa que é sua. Ninguém pode te roubar.
é o que eu passo para eles, o que eu passo para as crianças que vão fazer o projeto lá comigo. Nós falamos sempre dessa questão do humano, porque a gente pode ser o que a gente for, se a gente não for humano diante a mais um ser humano, tudo aquilo que a gente conseguiu adquirir com o tempo não vale tanto quanto poderia valer. E para, assim, finalizando, né, a nossa conversa, eu fiz um percorrido de um pouquinho de coisas que eu gosto de fazer. E as pessoas falam assim, nossa, Joelma, diante de tanta multiplicidade, aí algumas brincavam, ô comunitária, o que você está fazendo hoje? E eu quero dizer que, na verdade, tudo isso que eu fiz foi um impulso da vida me pedindo para. Diante de todos os tipos de injustiças, de adversidades, de dificuldades que eu encontrava em cada lugar que eu passava, eu optei por não ficar na reclamação. Eu optei por buscar a minha superação. E daí, o que eu levei para mim e levo para mim, dentro do meu dia a dia, eu quero expandir para as outras mulheres. Se existem portas que não são abertas para vocês, construa a sua própria porta. Viva aquilo que você anseia viver. Eu fui parada na universidade por um professor que me disse, universidade pública não é para quem precisa de trabalhar, e eu de uniforme, que eu estava chegando do trabalho, e ele disse, universidade pública não é para quem precisa de trabalhar. A outra professora me disse, te enganaram a vida inteira, isso que você escreve não dá nem para poder ser reaproveitado. E diante de tudo isso, eu respirei fundo, eu chorei internamente, né? Quando cheguei em casa eu chorei de verdade, mas nada disso fez com que eu parasse. Por quê? Porque existe algo maior que vibra dentro. E quando vibra dentro, você precisa de se apoiar, você precisa de se validar. E é isso que eu levo nos meus atendimentos, nas minhas palestras, nas minhas vivências. Confie em você. Tenha exercício do amor próprio. Não permita que as pessoas digam aonde você pode chegar. Não deixe que as pessoas te limitem. Porque ser mulher é uma bênção. A gente tem a capacidade de levar dentro do nosso ventre uma vida. E com isso, a gente vê que o poder da mulher, de fato, ele é ilimitado. Não é para poder disputar lugar com o homem, não é isso. A questão é de se posicionar no lugar que ela merece estar. Porque, de fato, para mim, o lugar de mulher é onde ela quiser. E aí tudo resume, né, de ter aceitado esse convite para participar desse livro, que acredito que é aí um aquecimento. Eu quero escrever outros livros, inclusive tem alguns que já estão sendo encaminhados. E é isso. Aí você quiser falar um pouco. Assim, eu tiro assim pra cá ou deixo aqui? Aí. Esse é o primeiro de muitos. E é claro, né, gente, que esse livro aqui é uma coautoria, que eu não poderia deixar de trazer para minha amiga de infância, Laura, entregar em mãos. E que esse, espero que seja o primeiro de muitos. Então, com muito carinho, eu trouxe aqui para poder dar de presente para minha amiga de infância, Laura. Ô, Jó, muito obrigada. Emoção de escutar a sua história, fazer parte dela um pouquinho, né? Você faz parte da história da província, da nossa família. E é um orgulho para nós ter você, ouropretana, levando, né, essa força para todas nós. Né? Nós somos gratas por ter você aqui na nossa família. Muito obrigada. Vou ler em primeira mão. E o lugar de mulher é onde ela quiser.